Daniel Tonzar, Isso aí não tá combinado, não. consultor e acadêmico com mais de 15 anos de experiência em atuação consultiva. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, mestre. Isso aqui, cadê? Tá ligado? Sim. Eu acho que isso aqui não estava combinado, viu, gente? Então, quem fez essa voz foi você, ou parece a sua voz lá do Laércio. Gente, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pela presença, pela companhia. Obrigado, viu, Bruno? Na hora de fazer um vídeo desse, vai ter troco, viu, pessoal? Vai ter troco. Eu mando em grupo para vocês, mas muito bom. Espero que a gente tenha um tempo muito objetivo. Vocês têm meu compromisso de não dar microfonia, vocês têm meu compromisso de ser prático, rápido, mas eu espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana. Com algumas considerações. Primeira delas, eu não sou contador, tá certo? Então deixa eu esclarecer alguns pontos aqui. Não sou contador, sou empresário, acho que foi falado aqui. Bruno, nesse meio tempo acho que dá para ajustar, um F5 acho que fica redondo. Mas como empresário, eu sou colega de vocês no empresariado. E eu quero pegar uma frase aqui, Ovani, se você me permite roubar uma frase no bom sentido sua. Que o Ovani sempre fala, olha, muitas vezes nós estamos aqui com pequenos negócios, muitas vezes, não sei se é o caso de vocês, mas somos grandes empresários. Né? Você sempre reforça isso porque no meio de dificuldades, desafios, num cenário atual de mercado que nós vamos falar um pouco hoje, né, Reinaldo? Eu acho que cada vez mais a gente tem que se reinventar. E eu não quero ter nenhuma palavra clichê aqui, tá, pessoal? Quem me conhece sabe que eu sou bem direto e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a ótica do cenário atual de mercado, nosso posicionamento como empresários na relação contabilidade-cliente. Me apresentando, eu vou até passar aqui para respeitar, né, Bruno, para você não brigar comigo. Gente, o Bruno, ele é meu parceiro de negócio e ele briga, tá? Então a gente tem até no programa de rádio, Reinaldo, ele briga comigo. Você não falou aquilo que a gente combinou, cara, eu não combinei, né? Então a gente vai tentar aqui levar o mais tranquilo possível, mas a ideia é falar um pouco dessa relação empresa-cliente que muitas vezes eu e você, no nosso dia a dia, a gente acaba deixando de lado, bem aqui na bolinha preta, gente, a gente acaba deixando de lado por questões operacionais a relação empresa-cliente no limite da sua capacidade. Né? E aqui eu vou perguntar porque eu sei que tem algumas inscrições um pouco diferentes. Quem é contador aqui? Por favor. Acho que pelo menos 60% aqui da turma. Alguém aqui não é empresário diretamente? Poucos, né? E aí, mesmo que seja uma relação ali, hoje, numa relação empregado-empregador, a gente acaba deixando de lado também as nossas visões como colaboradores estratégicas por frentes operacionais. E não tem nenhuma novidade nisso, mas eu queria que a gente conseguisse agora, bem aqui na bolinha, gente, que a gente conseguisse neutralizar um pouco tudo aquilo que normalmente numa reunião como essa a gente já pauta de pré-conceitos, vai falar mais do mesmo, eu tô aqui esperando acabar porque tem um jantar ali embaixo. Foca comigo só um pouquinho. Antes de me apresentar, e vai ter aqui um pouco da... Bruno, tenta passar por aí, porque eu acho que Cadê o Bruno? O Bruno some, né, Andrade? Passa para mim só mais um slide, que eu acho que como ele movimenta a tela, deve estar falhando aqui um pouquinho. Vai ter uma apresentação minha aqui, eu sou obrigado a falar o meu ofício, mas eu queria, antes de tudo, me concentrar e lembrar que nós somos colegas. O Daniel Tonzar, consultor, vai ter uma breve apresentação aqui. Eu sou marido da Tatiane, pai da Marina, pai da Natália, servo do Deus Altíssimo, que é quem eu creio, e isso que me define. Estamos combinados assim? Então, assim, que a gente possa, eu e você, sairmos daqui diferente de como entramos, pelo simples fato de como colegas e empreendedores, ou ainda colaboradores, que a gente possa sair um pouco diferente. Então, vocês fiquem à vontade em me interromper, sinalizem a mão, façam perguntas, se não fizerem, talvez por causa do tempo, tudo bem, mas eu espero que a gente saia daqui com essa simplicidade, que seja um bate-papo e não uma palestra, para que realmente a gente possa enfrentar amanhã, 7h30, 8 horas da manhã, os nossos desafios corriqueiros como profissionais do mercado de trabalho. Fechamos assim, sim ou não? Boa noite, então, pessoal. Obrigado mais uma vez. Então, seguindo, eu queria começar de maneira objetiva falando sobre o cenário atual de mercado. Quem aqui é contador há mais de 5 anos? Sinalizem para mim rapidinho. 5 anos só. 10 anos. Se a gente for 15 anos. Tá diferente o mercado? Quem falou? 2 anos. Tem um contador de 2 anos aqui? Não? Aí é demais, né? Gente, tá diferente de 5 anos atrás? A nossa vida? Está diferente a nossa vida como empreendedores? Está diferente a nossa vida como profissionais na questão operacional? Está muito diferente. E, de novo, eu não sou contador, mas eu queria falar um pouco do cenário atual de mercado, porque a gente tem visto um pouco, o Bruno realmente está dando um gapzinho aí, se você puder mudar para mim, a gente tem visto uma série de fatores. Enquanto a gente está aqui conversando, tem um mundo girando.
Alguém aqui fez curso de datilografia, sim ou não? Ô Reinaldo, você não fez, você criou a máquina, entendeu? Isso que dá ser amigo, né, Andrade? Você ajudou ele a criar. Gente, alguém lembra do primeiro computador? Muitos de vocês aqui provavelmente fizeram a contabilidade sem computador, né? E nós passamos por isso. O fato é que a gente está num mundo novo todo integrado. Eu não quero nem chegar no mérito de entrar em detalhes, falar sobre IA, a gente vai falar um pouquinho sobre isso de maneira bem superficial, porque eu queria deixar hoje à noite o conceito, e quem sabe, Ovanes, a gente começar aqui uma grande turma de fortalecimento da classe empreendedora nessa área. Bem aqui na bolinha, gente, não vou falar isso para jogar confete em vocês, não. Mas o fato é que eu não conheço uma empresa, é bem óbvio que eu vou falar para ela de propósito, eu não conheço uma empresa que não tenha que ter algum de vocês. Não existe. Vocês percebem o tamanho da importância? E a gente muitas vezes deixa isso de lado. Eu me incomodo um pouco com isso, e eu vou me estender por 30 segundos nessa questão. Nós não entendemos quão estratégicos nós somos. E eu tenho uma empresa de consultoria, e eu defendo a ideia que empresa tem que ter um consultor. E não é porque eu sou é porque nós não somos bons em tudo. E nós não conseguimos hoje ter essa relação empresa-cliente num nível de detalhe adequado, Renato. Porque a gente acaba, operacionalmente falando, sendo engolidos por transformações, por mudanças e por esse mundo novo que nós estamos inseridos. E ainda, eu tenho colaboradores aqui, obrigado, viu, por terem sinalizado com transparência que vocês estão como colaboradores. Se vocês não se cuidarem, esse brinquedo que fica no nosso bolso, na nossa mão, mata a nossa questão operacional. E aí os nossos colaboradores ficam presos a isso, e 40% do nosso tempo hoje vai embora, Vani, sem produtividade adequada. Parece óbvio, mas como que a gente enfrenta isso? O quanto o nosso cliente, que é a nossa missão, abastecê-lo de informações fidedignas, não estão sendo prejudicados porque a gente não consegue controlar a esfera operacional do nosso negócio. E eu percebo que assim, se nós, Ovanes, não dermos a mão aqui hoje, talvez, e começarmos, Lars, a pensar nisso, a gente vai perpetuar, e a gente passa a ser vítima desse sistema e cúmplice dele, porque a gente perpetua isso. E aí, conversando com o Reinaldo e com o Andrade ontem, a gente falou, poxa, será que a gente consegue um grupo de pessoas para dar um basta nisso? Foi em outras palavras que nós falamos, mas é isso que a gente quer. E não é para que a gente seja os bonitos da história, para poder marcar e aparecer em foto. É porque a gente tem uma missão com o nosso cliente. A gente precisa abastecê-lo, a gente precisa entregar aquilo que numa relação de expectativa, quando contratados, foi estabelecida. Ok, gente? Então, bem aqui na bolinha, eu queria avançar nisso, porque enquanto a gente está aqui conversando, vejam se tem sentido, e de novo, tá? Fiquem à vontade de me interromper. Inovações tecnológicas, acontece sim ou não? A gente está tendo inovação tecnológica de várias frentes. Aquilo que antes dava tendência, hoje a tecnologia está predizendo o que vai ocorrer, certo? Para alguém aqui que tiver um pouco mais facilidade com inovação, sabe que a IA prediz o que vai acontecer, ela não tendencia mais. Então a gente saiu de uma época onde a opinião valia muito, a gente entrou numa época onde a estatística começou a avançar, essa estatística gerou tendência, e essa tendência está agora sendo permanentemente predita, Bruno. E é muito diferente, só que a gente talvez não está tão preparado para isso. Sem entrar no mérito, rápidas mudanças e reformas. Eu acho que todos vocês aqui estão com o desafio da reforma, certo? Eu estava hoje conversando com a contabilidade de um cliente, falou, será que a gente pode, inclusive convidando um contador para um programa de rádio que nós temos na Rádio Novo Dia, e será que essa profissional está segura de ir lá falar sobre a reforma? É um desafio. Porque tem muitas incertezas ainda. E, de novo, eu não sou especialista, tá? Estou aqui, aí eu entrego para vocês a palavra, vocês são especialistas. Muitas reformas, um mundo sem fronteiras, e aí a gente abastece hoje o nosso atendimento no Brasil inteiro, mas eu tenho que estar ligado a uma questão federal, estadual, municipal, as incertezas dessa correlação, e a gente acaba ficando vendido. E aí vocês imaginem os clientes de vocês. Estava hoje conversando, eu tenho uma agora sócia contadora em uma frente, deve ser usual para vocês, BPO financeiro, ela fica em São José do Rio Preto, e nós conversando, ela falou, olha, o que eu mais sinto hoje como contadora é a clareza da informação para que o meu cliente entenda. Gente, algum cliente de vocês sabe o que é regime de competência de caixa? Vou ser bem simplista aqui. Algum cliente de vocês sabe o que é fazer um plano de contas? Sendo bem basilar. Vide a nossa reunião hoje que eu estava surtando. E eu nem sou contador. Então, assim, claro que eu estou dando exemplo bobo, mas se para nós aqui nessa sala é um tanto quanto complexo, imagine para o nosso cliente na ponta. Crescente volatilidade de mercados e questões legislacionais, cada vez mais. E isso não vai parar, e nós já entendemos isso há muito tempo.
Mas o fato é que cada governo ou cada ponto de vista gera uma reforma essa que a gente tem que se adaptar. Parcerias estratégicas, e aqui, Vanes, eu gostei da sua fala porque aqui é um ponto interessante para nós. Talvez essa parceria seja importante. Muito legal. Cadê o Nelson? Vocês captam? Muito legal esse tipo de correlação. Esse tipo de integração, parcerias estratégicas, a gente precisa se unir um pouco mais. Para quem me conhece, eu não falei muito de mim, não gosto, tá, gente? Mas eu atendo a Associação Médica de Londrina. E a gente estava falando sobre isso, é a integração, né? O pessoal da medicina fala de medicina integrativa. A gente precisa gerar essa integralidade de diferentes segmentos para que a gente possa avançar em lideranças que nós temos. E talvez nós, como empresários, podemos encabeçar isso. Maior sofisticação do nosso cliente em questão. O cliente está ficando mais sofisticado, não em respostas, Nelson, me corrija se eu estiver enganado, em perguntas que ele não sabe compreender a resposta. Gente, bolinha preta aqui, a gente consegue perceber a importância disso? Ele sugere um nível de interrogação muito além, pelo Dr. Google hoje, e ele tem muito mais dificuldade na compreensão dessa pergunta que ele mesmo tentou gerar. E a gente não parou para debruçar ainda em cima disso. E eu faço aqui o meia culpa, eu estou falando para nós, o nosso negócio é consultivo, porque as complexidades consultivas aumentam e a gente está ali falando, olha, a gente tem que ver indicadores, porque a gente tem uma consultoria comercial, quantas vendas, quantos clientes entraram na sua loja, qual foi seu ticket médio, qual foi seu ticket... Passou isso aí qualquer dashboard dá. E se o sistema do nosso cliente não tem isso, o que esse sistema está fazendo lá ainda? Nosso papel não pode ser mais esse, e a gente ainda faz isso, cara. Estou fazendo meia culpa aqui. Percebe? Eu acho que essa energia de insights a gente precisa ter. E isso muda um pouco a maneira de a gente fazer negócio. Alta inadimplência, acontece ou não? Vocês têm clientes inadimplentes aí dentro do negócio? Gente, pensa. E não é só ficar inadimplente, é falar o seguinte, olha, agora vamos fazer um acordo. E se você não fizer, eu vou para a contabilidade Z agora. Eu vou para o aplicativo. Tem ou não? Concorrente substituto, aplicativo. Ah, mas ele não entrega o que eu entrego, mas ele existe. Ah, mas ele não concorre comigo. Depois eu falo um pouquinho sobre concorrência substituta dentro do tempo que eu tenho. Andrade, briga comigo aí, tá? Preocupação com o meio ambiente na hora de validar alguma mudança de operação, só uma mudança de ponto já causa. Novo modelo de gestão, incerteza política econômica, né? O Brasil foi histórico em 2016, Lars. 3 presidentes num dia. Uma saiu, assumiu o outro estava fora do Brasil, assumiu o terceiro. Isso é só nós conseguimos essa proeza. Tivemos 2 prefeitos numa época sua. Quantos prefeitos, exatamente. E eu não quero nem entrar no lado político, na polarização, mas o fato é que isso acontece. E por último ainda, as fusões que nós precisamos começar a entender, porque isso gera para nós uma série de incertezas. Então o que a gente precisa fazer hoje, talvez como sugestão, tá, gente? É só uma opinião minha, daquilo que a gente tem avaliado, fiquem com a opinião de vocês, ou a gente pode compartilhar delas. Eu preciso começar a fazer mais no sentido da qualidade percebida pelo meu cliente. Porque eu tenho hoje até mesmo um aplicativo que é um substituto e que minimiza a nossa atuação direta em diferenciais como profissionais. Eu preciso fazer mais com menos, porque eu tenho menos tempo, menos recurso, ainda que esse recurso esteja sendo expansivo na minha capacidade tecnológica ou humana. Esse humano que está lá, está mais ligado ao celular dele, e a mensagem que ele mandou para o namorado ou namorada que ele não respondeu, tá vendo, ele demora, ele deve estar fazendo alguma coisa. E esquecendo, operacionalmente falando, o que tem que ser feito, e aqui não é crítica, é a realidade, tá, gente? Estou falando por mim mesmo. Fazer mais com menos e melhor, fazer mais com menos, melhor e mais rápido, e com clareza da informação. De novo, os nossos clientes estão exacerbados nas perguntas e menos capazes de compreender respostas. Porque a hora que eu envio uma resposta para ele, ele consulta, confunde. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas mais de 80% do conteúdo que eu e você consumimos é o que nós chamamos de conteúdo não estruturado, é aquilo que eu e você postamos, e aí vem os gurus. Aí vem os gurus. Ou vem o consultor, né, do seu cliente que vai lá e fala groselha para ele achando que ele sabe muito, e a gente esquece que a gente precisa entregar o cajado para quem de fato conhece na sua área de especificidade. E aí a gente cria um problema, e a gente perde a clareza e a informação prática, aquela que de fato ele consegue compreender e quem sabe utilizar. Tranquilo até aqui, gente? Tô indo rápido demais, tá tranquilo? É que o pessoal tá brigando comigo no tempo, o Andrade já piscou para mim 2 vezes ali, eu vou tentar. No meio disso, Andrade, a gente tem o que a gente chama de posicionamento estratégico. Eu sempre gosto de trazer esse conceito. Para quem já teve alguma palestra minha, o Vanes, o Andrade, o Reinaldo, sabem que eu sempre falo sobre isso. O que é posicionamento estratégico? É onde eu sou diferente. Onde eu e você conseguimos nos diferenciar para ter uma entrega consistente. E eu não estou falando de entregar consistentemente para que ele não me substitua. Eu estou falando de entregar constantemente, com zelo
e com qualidade para que eu cumpra a minha missão numa relação estabelecida, para que eu de fato seja leal àquilo que eu me propus a fazer. Tá certo? Eu tenho uma dificuldade muito grande em pensar só em lucro, e tá certo pensar em lucratividade, não vou entrar no mérito, mas eu acho que a gente tem algo além como propósito para ser feito. O que é posicionamento estratégico então? Rapidamente, sem pensar, e por favor, audível, fala uma marca de sabão em pó para mim. Por que, Omo? Mais gordo. Porque é mais gordo, é mais caro. Por que, Omo, gente? Porque é o melhor. O que mais? Já foi fixado na cabeça de quem come. Já está na cabeça. Já está na cabeça. Eu não sei se vocês sabem, mas quando ele foi criado foi mais ou menos assim. Eu preciso fazer o melhor produto do mercado, eu preciso fazer a marca mais lembrada do mercado, eu preciso fazer a marca mais vendida do mercado e a mais cara. Tá fácil ou não? O que vocês acham? Eu tenho a melhor contabilidade do mercado. Eu tenho a mais comercializada. E ter todos esses atributos e ainda assim cobrar mais do meu cliente. O fato é que quando a gente pensa em posicionamento é onde eu me diferencio. Rapidamente, o que é esse produto aqui? Cotonete. São aços flexíveis. Por quê? Porque fixou. Então eu não quero entrar no mérito, eu vou correr aqui. Quanto que vale um produto desse? Ó, eu vou ser bem rápido nisso pelo nosso tempo. E quanto que ele passou a valer agora? Pensem comigo. Esse produto vale milhares de reais. Eu nem vou fazer as perguntas aqui por conta do nosso tempo. Nessa marca. Se eu pegar esse mesmo produto e por acaso colocar naquela marca que é a maior rede de supermercados do mundo, ela passa a valer 15 reais. Por que será que eu tenho essa diferença de alinhamento? Porque eu preciso pensar em como implementar meu posicionamento. Pessoal, bolinha preta aqui. Onde eu e você somos diferentes. Onde factualmente, onde verdadeiramente, onde firmemente, fico no ente até amanhã aqui, nós somos diferentes para o nosso cliente. A gente precisa começar talvez, e eu estou falando aqui por mim, tá gente, eu meia culpa. Estou batendo toda hora nesse negócio aqui, Bruno, não vai sair nada do áudio que você quer que saia. A gente precisa pensar nisso. Onde eu verdadeiramente sou diferente? Eu tenho hoje, o Bruno não só é além de parceiro de trabalho, meu amigo pessoal, sócio e tudo mais, e ele briga comigo, gente, eu não sou de postar. Eu não mexo com as mídias sociais. Ele fala, quem não está lá não está vivo. E eu entendo, mas eu não gosto. Eu tenho 45 anos quase. Eu não gosto, eu esqueço. Posta aquele tal coisa. Esqueci. Ah, e a foto? Você tirou? Não. Eu sou assim. Mas o fato é que a gente precisa espelhar não só a imagem que a gente está colocando, mas, de novo, a entrega factual que possivelmente nós possamos fazer. A gente precisa alinhar a expectativa com o cliente e verdadeiramente entregar. Verdadeiramente entregar. E isso é um desafio pra gente. Porque muitas vezes, gente, pensa, a gente tem uma relação, eu vou perguntar bem basilar aqui, tá? Uma pergunta bem basilar. Quem tem mais de 20 clientes aqui? Praticamente todos os contadores. Tá entrando 2 amanhã. 3 depois de amanhã. A gente tem a relação entre executar bem e a entrega daqueles clientes que eu tenho na base e os novos que estão chegando. Eu consigo parar para fazer a minha correlação, relação empresa-cliente de fato. Eu consigo operacionalmente fazer a minha cadeia de fluxo com ele factualmente acontecer, sendo que 2 dos colaboradores pediram a conta hoje, eu preciso achar um terceiro e eu não consigo. Eu consigo entregar tudo no prazo. Eu consigo fazer com que o meu cliente entenda a importância dele simplesmente construir uma análise vertical, ou pelo menos avaliar a análise vertical que em tese nós deveríamos ter enviado para ele. É muito desafiador para nós, mas o fato é que é possível. É possível. Gente, sem brincadeira aqui, e eu não é uma crítica, tá? Pelo amor de Deus. Quem sabe, eu procuro ter muito zelo com meus clientes, seja um cliente ou sejam 20 clientes. Algum cliente da carteira de vocês sabe, de fato, construir, se tirar vocês de lá, um simples DRE? Ele sabe o que é. Falamos disso hoje. Por isso que eu estou usando de exemplo. Eu tive uma reunião hoje de 7 pessoas que o Bruno olhava para minha cara, eu estava tendo, né, assim, um déjà vu, pensando, falei, poxa, a gente não está construindo sistemicamente aqui um simples DRE. O nosso cliente não sabe o que é isso, então ele precisa da nossa ajuda, e não é crítica a ele. Ele é bom naquilo que ele faz, e vendeu calçado, está tudo certo. Mas a gente pode suportar isso, a gente precisa, Daniel, é muito difícil, operacionalmente falando, não dá. Pensemos juntos. Vamos criar um cenário para que a gente possa avançar juntos. Eu queria derrubar um pouco essa relação de preço que tem ficado. Me corrija se eu estiver enganado, tá? Eu vejo o mercado contábil, me corrija, eu posso estar falando besteira aqui, tá, gente? Eu sou bem honesto, tá? Nessa questão. Eu posso estar falando besteira. Eu tenho uma relação de preço e diferenciação. Estou começando a parte final, tá? Preço e diferenciação, tá todo mundo com fome aqui. Preço e diferenciação, mas eu prefiro aguentar mais 5 minutos aqui do que a gente ir embora se a gente parar para pensar nisso.
senão não durmo à noite. Não precisava estar aqui. Preço e diferenciação. Eu preciso me diferenciar. De que forma? Eu preciso começar a me posicionar diferente do que factualmente o mercado tem feito. A gente sabe analisar mercado? Produto, serviço, mercado, concorrentes, clientes, conhecimentos gerais, conhecimentos da própria organização. A gente precisa se diferenciar. Eu preciso relacionar o meu padrão de excelência à ótica do cliente, não percebida humanamente, mas sim tecnicamente. E é um desafio. Eu preciso começar a entender que eu tenho que criar uma conveniência com ele, porque o meu cliente não sabe ter uma relação de input e output com vocês e nem comigo. E eu é que tenho que majorar isso. É meu papel. Porque senão ele vai para o aplicativo com inteligência até, porque o que ele recebe é só a DAS dele para ser pago. Eu preciso começar a ter valor agregado, está fora um pouco porque está no Mac. Eu preciso começar a ter valor agregado factual. Pessoal, eu sei que aqui é desafiador fazer, tá? Eu não estou falando aqui sobre respostas, estou falando sobre perguntas. Eu até estava brincando com a minha esposa ontem, escrevendo um pouco material. Eu falei, poxa, na IA, o que a gente tem que fazer hoje na inteligência artificial? Aprender a fazer perguntas de novo. Está mostrando uma tendência para nós, a gente precisa voltar a aprender a fazer perguntas. Humildade de reconhecer que a gente erra. Humildade de reconhecer que a gente precisa voltar a aprender de novo. Humildade de reconhecer que tem uma geração nova que está vindo com outro viés. E detalhe, não é crítica ao pessoal mais jovem, porque eu tenho 2 filhas. Mas um viés esse sem a experiência de muitos de vocês. A gente sabe quanto vai custar para eles, muitas vezes, não ter a experiência que você tem, Andrade. Eu sento aqui e fico lá conversando com você, porque você tem uma experiência que eu não tenho, eu quero aprender. Quantas vezes eu ouço esse cara e falo, cara, eu quero que você pergunte para o Reinaldo o que eu faço. Porque eu estou perdido. E a gente tem que ter humildade para isso, cara. E eu não sei que momento desse curso de vida que a gente se perdeu. Que a gente esqueceu que a gente é eterno aprendiz. Então, indo para a parte final, a experiência dele com você. Vamos experienciar de novo o nosso cliente. Vamos começar a voltar para isso. Eu queria ir para a fase final fazendo 2 perguntas para a gente levar embora. Senta aí que você está me deixando nervoso. Estou brincando. Primeira dela, ó, eu estou no tempo. A culpa é do Renato. Cadê o Renato? Estou brincando, Renato. Avaliação de posicionamento. Quais são os 2 diferenciais da sua marca? Eu faço esse é um slide que eu tenho aqui, eu mudei só a forma para a gente começar a se diferenciar, e eu estava pensando sobre isso hoje à tarde, Bruno, quando eu falei que ia mudar o material. Quais são os 2 diferenciais da Bauer hoje? Porque eu não gosto de aparecer para o mercado. Como que alguém vai saber? Quais são os 2 diferenciais? Leva para vocês, se alguém quiser eu mando esse material de presente para vocês. Mas vamos pensar nisso, de verdade. Se vocês tiverem interesse ou coragem, que a gente possa fazer um desafio. A gente definir o posicionamento, fazer uma reflexão sobre isso, fazer um desafio do óbvio, e quem sabe, capitaneado aqui por nós, a gente começar a pensar qual a mensagem que sua empresa passa para o mercado de maneira propositiva, propósito, e não apenas comercialização. Como está verdadeiramente a sua comunicação com o seu público-alvo? Por propósito e entrega, não apenas por comercialização e grana. Qual é o perfil do cliente que se relaciona com a sua empresa? Para que você, como profissional bem preparado, possa ajudar mais organizações por propósito e não apenas por dinheiro, para que isso seja uma consciência e um ciclo inteligente de pessoas que não vão se permitir literalmente perder-se pelo caminho, do caminho apenas financeiro. Estar na cabeça das pessoas, é aquilo. Quais desafios ou dificuldades a gente tem enfrentado no processo comercial, aí sim, pensando numa entrega propositiva. Beleza, pessoal, eu vou daqui para a reta final, tem alguns pontos aqui que agora é o último slide, porque você levantou de novo. Você está com fome, né, Andrade? Gente, eu conheço, todo mundo conhece o Andrade aqui ou não? Vocês conhecem? O que você acha que ele está de pé? É fome ou não? Obrigado, Reinaldo. Gente, primeira coisa, tornemo-nos conhecidos por sermos diferentes, verdadeiramente diferentes. Segundo ponto, isso aqui é um exemplo que a gente dá do Brand Funnel, a metodologia que nós utilizamos. Nossa marca com o mercado. Ele briga comigo porque eu não faço isso. Eu ensino e não faço, então fica aqui o meu meia-culpa e um processo que eu possa aprender com vocês, se a gente fizer um pacto aqui. Consideração, para que a empresa te conheça e considere você, para ter você na empresa, para ter o seu know-how na empresa. Relacionamento, para que você se relacione verdadeiramente, não apenas na hora da assinatura do contrato. Repetição de relacionamento. Ainda mais contador, nós que temos algumas premissas que temos que respeitar na comercialização, o nosso trabalho ele é mais desafiador. E ainda o LOIMAD, que é a adoção da marca, que a sua marca seja adotada. E é muito legal quando a gente ouve de um profissional, poxa, não, eu tenho meu profissional de contabilidade aqui há 15 anos e eu não troco ele por nada.
É muito legal isso, por um lado, e perigoso por outro, porque se a gente estiver errando, ele está sofrendo com isso. Então, que a gente possa cada vez mais melhorar. Aqui está a comunicação, eu nunca falo, dessa vez o Bruno colocou, não fui eu que coloquei. Ele pediu para eu pôr à tarde, Andrade, ele colocou agora antes de começar, porque eu tinha esquecido, ele pediu para eu colocar o Instagram. Então, Bal Company, Daniel Tonzar, o Bal e o site agora está sendo remodelado porque está virando um grupo empresarial, mas antes de tudo, eu queria convidar o canal do YouTube, Bal Empresarial, mas convidar vocês a se relacionarem com o Sescap cada vez mais, com o Sincoval cada vez mais. E se vocês assim toparem, Bruno, aí é você com o Reinaldo e com o Andrade, a gente fazer uma comunidade do bem. Fica meu convite, para que a gente faça uma comunidade verdadeiramente do bem e a gente consiga... É quase como se fosse um pacto, assim, se vocês toparem. A gente começar a entender que nós temos diferenciais e que o nosso cliente merece ter o nosso know-how. Tem muita gente levando por propaganda. E eu acho que é isso que eu tenho, sabe? Eu perdi a vontade de gravar, ele briga comigo. Você viajou, grava bonito. Eu perdi, pode falar o termo, eu perdi o tesão de fazer isso, de ver tanta... Eu não quero criticar guru nem nada, porque quem sou eu? Gosto de muitos, acompanho muitos, mas eu acho que a gente vai perdendo. Não vamos permitir isso. Sabe, a gente precisa retomar. Tem muito profissional sério dentro dessa sala aqui e na web. A gente pode retomar isso, cara. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu estou sendo aos poucos, e muito aos poucos, tá, gente? Porque amanhã ele vai brigar comigo de novo, mudado pelo meu parceiro ali, para falar, cara, a gente não pode se entregar por causa disso. Ele grava, eu não gravo, ele briga comigo, e é legal que ele é insistente. Então, Thomas, na hora da gente fazer isso, igual você fez hoje lá, e ajudou aquela empresa a controlar um simples CMV, gente, um simples CMV, porque você está lá semana a semana, 2 vezes por semana, 3 meses, fazendo com que ele possa controlar o CMV, sem desistir. A gente pode fazer isso. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, meu agradecimento, não só a Sincoval, a todos os envolvidos, a FR Consórcio, mas principalmente a vocês. Gente, não tem negócio sem vocês. E a gente pode ajudar esses caras. Essas empresas sofrem, elas não têm condição mais, nem lastro para poder dar o próximo passo. E às vezes com a ajuda estratégica de um profissional da contabilidade, elas mudam o jogo. Uma consultoria, elas mudam o jogo. Então, que a gente não perca essa chama de que sim, a gente tem uma missão muito bacana que está na nossa mão e como comunidade a gente pode seguir em frente. Obrigado, Deus nos abençoe e sigamos em frente agora. Andrade, está com você. Muito obrigado.